Sejam todos bem-vindos. Aqui, ó, 15 minutos de live agora. Só organizar o microfone aqui. Aí, vamos lá. 15 minutinhos de live pra gente começar aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Nossa leitura bíblica até o final do ano, até dia 31 de dezembro. Estamos lendo o Novo Testamento. E é uma média de 3 ou 4 capítulos por dia. Mas aqui na live a gente fala um pequeno trecho dessa leitura do dia, né? Sejam bem-vindos, Azevedo, Josimar, a Lúcia, Giancarlo, Silvia, Marcelo, sejam todos bem-vindos. A gente está aqui na nossa 15ª live. E que maravilha ter todos vocês aqui conosco, tá bom? Você que está me acompanhando aí do YouTube ou pelo Spotify, fique aí conosco, 15 minutos de live, veja aí os vídeos anteriores, tá bom? A gente vai estar trabalhando aqui hoje João, capítulo 8, finalzinho do capítulo 8, quando Jesus diz: antes que Abraão existisse, eu sou. Antes eu quero te pedir, ó, se você quer baixar o calendário de leitura bíblica, está aí no link da descrição, tá? Link da descrição, quem está no YouTube e Spotify, quem está aqui no Instagram, link da bio, tá bom? Calendário de leitura bíblica, ele é bem legal, é tipo uma tabelinha periódica, tem as cores certinho aqui, ó, Pentateuco, livros históricos, livros poéticos. Aí quando você entra, tá tudo muito bem marcadinho aqui, ó, tá bom? Vai ser muito bom para você. Você encontra também meu livro Cantar e Ensinar, a igreja aprende quando canta. Aqui eu falo sobre a importância das canções para o ensino da igreja, como Paulo fez isso, as inserções de hinos da igreja primitiva que Paulo fez nas suas cartas. Não sei se você já parou para pensar sobre isso. Paulo, utilizando a música de maneira intencional para ensinar na igreja, é sobre isso que eu falo aqui, e na aplicação como o Ministério de Louvor pode fazer isso, tá bom? Com essa intencionalidade. Para a galera que está precisando orar mais, buscar mais a Deus, você entende que o seu Ministério de Louvor precisa ser mais espiritual. 30 ensaios com Deus, devocionais para Ministério de Louvor. Aqui eu imprimi, tá? O que você vai ter lá é o e-book. E é muito legal porque tem 30 devocionais, você pode imprimir. Tem aqui a parte prática de cada dia. É muito legal para você fazer ali uma estratégia com o seu Ministério de Louvor e orarem juntos e lerem a Bíblia, tá bom? Tem um curso Cantar e Ensinar lá, mas tem um curso que tá saindo. Ontem eu dei um spoilerzinho aí nos stories. Então é um novo curso, galera, que tá vindo aí. Eu tenho certeza que vai ser bem legal, vai ser bênção para vocês. Beleza? Vamos lá? João, capítulo 8. Jesus e Abraão, a partir do versículo a partir do versículo 48. Vamos lá. João 8, a partir do 48, diz assim: os judeus disseram a Jesus: será que não temos razão em dizer que você é samaritano e tem demônio? Jesus respondeu: eu não tenho demônio, pelo contrário, honro o meu Pai, mas vocês me desonram. Eu não procuro a minha própria glória, há quem a busque e julgue. Em verdade lhes digo, que se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Então os judeus disseram: agora estamos certos de que você tem demônio. Abraão morreu e também os profetas, e você diz: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente? Você não está querendo dizer que é maior do que Abraão, o nosso pai que morreu. Também os profetas morreram. Quem você pensa que é? Jesus respondeu: se eu glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é o meu Pai, o qual vocês dizem que é o Deus de vocês. Entretanto, vocês não o conhecem. Eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vocês, mentiroso. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, o pai de vocês, alegrou-se por ver o meu dia, e ele viu esse dia e ficou alegre. Então os judeus lhe perguntaram: você não tem 50 anos e viu Abraão? Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram pedras para atirar nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Gente, isso aqui é muito forte. Talvez você já tenha ouvido, já tenha lido esse texto, prestado atenção nisso, mas isso aqui, esse é um dos versículos que mais me empolgam. Inclusive tem uma canção do meu EP lá, Homem Deus, em que o refrão da canção é esse trecho, né? Antes que céu e terras houvessem, eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou o pão, eu sou a luz, eu sou a água. Eu sou Jesus, o Filho de Deus, que te restaura. E também o refrão da canção Homem Deus, que diz assim: Jesus, o homem Deus,
O eu sou, na forma dos seus, revelou-se dos céus, entregou-se na cruz, rasgando o véu. Por que Jesus se coloca aqui como eu sou? No grego está escrito lá ego eimi. O que Jesus está dizendo aqui, e os discípulos e os judeus entenderam o que Jesus falou, tanto é que pegaram em pedras para atacá-lo. Quando ele diz, antes que Abraão existisse, eu sou, Jesus está dizendo, eu sou o próprio Deus. E Jesus está utilizando aqui o nome próprio de Deus. Em alguns momentos isso vai ficar claro. Jesus, assim, ele vai dizendo, eu sou o filho de Deus, o meu pai me enviou e tal. Quando Jesus está se colocando ali como o filho de Deus, que é verdade, Jesus é a segunda pessoa da Trindade, vai se conversando. Mas quando Jesus diz, antes que Abraão existisse, eu sou, Jesus já havia falado isso no versículo 24, versículo 24 aqui, ó, por isso eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados, porque se não crerem que eu sou, vocês morrerão nos seus pecados. Percebe que o eu sou está em caixa alta, letras maiúsculas. Jesus está dizendo, eu sou o próprio Deus. Agora, quando Jesus chega e diz, ó, antes que Abraão existisse, eu sou, Jesus está se colocando como o Eterno. É o mesmo nome de Deus, nome próprio que Deus usa para Moisés, lá em Êxodo 3, quando ele se revela a Moisés, chama Moisés para libertar o povo do Egito, e Moisés diz assim, mas se eles perguntarem quem é o Senhor, o que que eu direi? Se eles perguntarem o seu nome, e Deus diz para Moisés, diga, o eu sou me enviou a vós. Ou seja, o eu sou é o Deus dos nossos pais. O eu sou é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. E Jesus chega então aqui nesse momento e diz para os judeus, antes que Abraão existisse, eu sou. Ele é o próprio Deus. Ele é o Deus que se revelou a Moisés. Ele é o Deus que se revelou a Abraão. Ele é o Deus que criou todas as coisas. Jesus está dizendo, eu sou o próprio Deus. Eu sou o Filho de Deus, mas como Filho de Deus eu tenho a mesma essência do Pai. Eu sou o próprio Deus. E aqui é importante a gente fazer uma separação, tá bom? Teológica. Há uma dificuldade aí, e às vezes as pessoas embananam tudo, e acham que Jesus é o Pai. Jesus não é o Pai, Jesus é o Filho. Mas o Pai é Deus e Jesus também é Deus. O Pai é o eu sou, Jesus também é o eu sou. Mas são pessoas distintas. Eu estava dizendo, como entender isso logicamente? É complicadíssimo. É o que a Bíblia diz. Nós temos um único Deus que subsiste em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus é o nosso irmão mais velho. Jesus é o nosso irmão mais velho. As Escrituras vão nos apresentar isso. Por isso, tome muito cuidado com canções que chamam Jesus de Pai. Para, eu estava até refletindo aqui. Tem até uma canção aqui que eu falo, né, sobre as dificuldades dela quando chama Jesus de Pai. E aí as pessoas vêm nos comentários, é pelo em ovo, é não sei o que lá, ai, que agora as pessoas estão problematizando tudo. Não é que estamos problematizando tudo. É o critério que está baixando demais. Não é que. Aí eu parei para refletir isso, né? Esses dias eu falei, as pessoas acham que a gente está problematizando tudo. Não é que estamos problematizando tudo. É as pessoas que estão relativizando demais as coisas. O nível de consciência está baixando demais. O nível de compreensão, de conhecimento teológico, de conhecimento de Deus está baixando tanto que quando a gente mostra coisas que são bíblicas, aí parece que é pelo em ovo. Por quê? Porque está tudo tão natural, está tudo tão normal. O nível está baixando tanto que quando a gente quer trazer de volta reflexões profundas, parece que é pelo em ovo, que é besteira. E a gente fica, meu Deus do céu, será que realmente eu tô tão chato assim, eu tô tão criterioso assim? Não, é porque o nível baixou demais. O nível das músicas baixaram demais. O nível da nossa teologia baixou demais. O nível do nosso conhecimento teológico, conhecimento bíblico baixou demais. Então a gente precisa realmente voltar-se para Deus, para o conhecimento de Deus. Então o que eu estou dizendo aqui para você, para deixar bem claro, quando Jesus diz eu sou, ele não está dizendo que ele é o Pai, mas ele está dizendo que ele é Deus, tanto quanto o Pai. Se você for observar lá em Filipenses, Paulo dizendo, né, Filipenses capítulo 2, inclusive uma canção da igreja primitiva, que diz assim, ele diz assim, né? Tende vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que subsistindo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus. Aí aqui agora ele está utilizando o Deus como sinônimo de Pai. Tudo isso é conceito teológico que a gente entende, né? Que subsistindo na forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual. Antes a si mesmo se humilhou,
assumindo a forma humana, sendo obediente até a morte e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Então, mesmo Jesus sendo Deus, ele não usou como usurpação a ocupar a função de Deus o Pai. Então, Jesus é Deus Filho. Tá bom? Que isso fique bem claro, para a gente não incorrer em erros no que diz respeito à doutrina da Trindade. Então, quando Jesus está dizendo eu sou, ele está dizendo eu sou o próprio Deus. No princípio era o verbo. João começa isso desde o capítulo 1. Vamos lá para o capítulo 1. João, capítulo 1. João, capítulo 1. Olha só como fica bem claro e bem distinto isso. Ó. No princípio era o verbo. No caso aqui está falando de Jesus. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Versículo 2. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Então aqui fica muito claro que Jesus estava com Deus, e Jesus era Deus. Então nós temos aqui as pessoas presentes, do Pai e do Filho. Aí, se a gente quiser argumentar logicamente, vai ser muito difícil tentar racionalmente explicar algo que é espiritual. O que eu estou dizendo aqui é o que a Bíblia diz. Jesus é a segunda pessoa, tá bom, da Trindade. A Trindade não é um termo que aparece na Bíblia, mas é uma formulação do estudo teológico a partir de todos os textos, a sistematização, a gente então chega a essa compreensão de que Jesus é o eu sou. Ele é o próprio Deus. Mas ele é a segunda pessoa da Trindade. Então que isso fique bem claro. Mas o que eu quero mostrar para você é que o ser de Deus, o ser indivisível de Deus, o que subsiste em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, estava presente, representado em Jesus, quando ele vem até nós. E é por isso que os judeus, naquele momento, querem apedrejar Jesus, porque ele está se colocando como o próprio Deus. É o eu sou no meio de nós, é o eu sou entre nós, é o eu sou no meio do seu povo, é o eu sou vindo resgatar aqueles que creem nele, é o eu sou vindo a morrer substitutivamente pela humanidade. Isso é muito forte. Isso é muito forte. O eu sou que estava no Éden, vindo em busca da humanidade perdida. O eu sou afrontado no Éden com o pecado de Adão, vindo em busca daqueles que não é mais possível, por conta do pecado, ir ao seu encontro. Havia um abismo entre nós e Deus, mas ele vem até nós. E aí, na economia da Trindade, o Pai envia o Filho, e o Filho então envia o Espírito Santo. O Espírito Santo nos convence daquilo que aconteceu ali na cruz. Deus, o Pai, arquiteto da salvação, o Filho executa ao morrer na cruz, e o Espírito Santo é quem testifica, ou quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Vocês estão compreendendo? Talvez seja um assunto mais denso, mais profundo, é um assunto teológico, mas a carta de João, o Evangelho de João, é um dos mais profundos quando nós observamos nesse quesito. O objetivo dele é apresentar Jesus como Deus. Jesus, o homem que veio o Deus homem que veio em carne ao nosso encontro, para nos salvar, para nos resgatar. Gostaria de deixar essa reflexão muito clara e que você possa, ao mesmo tempo, se deslumbrar com a pessoa de Jesus, o próprio Deus em carne, que morreu na cruz por mim e por você. Ele veio também em forma humana, se identifica comigo e com você. Por isso aqueles homens se escandalizavam. Parecia que Jesus tinha demônio. Parecia que Jesus estava fora de si. Parecia que Jesus estava falando uma coisa de outro mundo. E Jesus estava simplesmente falando a verdade de quem ele é. E aí você vai observar várias vezes em João, né? Eu sou se apresentando de várias formas. Eu sou o pão da vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira. Então é o eu sou sendo representado de várias formas, com várias analogias, para nós entendermos quem ele é. Jesus, o próprio Deus. Jesus, o eu sou. O Yeshua, né? Ao mesmo tempo, é o Yahvé entre nós. O YHWH, o próprio Deus, o grande eu sou, em forma humana, para nos redimir, para nos alcançar,
para nos salvar. Por isso, é muito profundo quando nós temos canções que apresentam verdades como essa. Depois ouçam lá, Homem Deus. Parece um assunto que é muito denso, e às vezes a gente está muito acostumado com canções mais emotivas, que falam do nosso dia a dia, mas é muito importante canções que apresentam as verdades de Deus. Eu lancei a canção Homem Deus 2022. Ano passado o Projeto Solo lançou uma outra canção, também chamada Homem Deus, muito boa também. Esse meu EP, Homem Deus, são 6 canções. Das 6 canções, 4 eu tenho o objetivo de falar dessa pessoa divina humana de Jesus. Ele é 100% homem, ele é 100% Deus. E ele esteve entre nós. Ele veio morrer por mim e por você para nos salvar. O Deus aqui. Amém? Que Deus te abençoe. Entre lá na nossa comunidade, link na descrição, link na bio. Entre na nossa comunidade do WhatsApp. Entre também no canal Música e Bíblia, para você estar recebendo os devocionais diários e recebendo os links também das lives que nós temos colocado aqui. Que Deus te abençoe. Um grande abraço. Amanhã a gente vem para finalizar a semana e depois, na segunda-feira, a gente continua com as nossas lives também aqui. Um grande abraço. Deus abençoe a todos.